Salve, salve, aventurandos! Sejam bem-vindos ao 13º Aventurando Cast. Eu sou o Vini Martins, o host aqui desse podcast de bate-papo que eu reúno aqui amigos, a galera da vida ao ar livre. Então, se você não conhecia esse espaço, aproveite, se inscreva no nosso canal. Esses episódios são gravados quinzenalmente, então a cada 15 dias tem um episódio novo, né, um convidado novo para contar aqui histórias, causos, né? E, acima de tudo, falar sobre a cultura da vida ao ar livre e sempre com um olhar para a segurança. Aproveitem também, se inscrevam no nosso YouTube e também nos sigam no @AventurandoCast. E hoje eu tenho aqui, tá um pouco diferente hoje, viu, gente? Hoje eu tenho aqui dois amigos, dois convidados, né, que eu tenho a honra, o privilégio aqui de... Não vou falar diariamente, né, porque nem sempre eu estou no escritório, né? Eu estou sempre... rodando, estou sempre no trecho, né? Mas no dia a dia, sempre que possível, a gente está junto, né? Estamos juntos, que é o Jonathan e a Bianca e o Jonathan. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitarem aqui o Eu convite. que agradeço. Está aqui no Aventura. Dá um oi para a galera aí, fala um oi pro pessoal. E aí, pessoal, oi. Olá! E aí, Mais tudo uma bem? vez com vocês. Que orgulho, que honra. Obrigado. Primeira vez aqui, né, Vini? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos Vamos, relaxar. vamos, Você vamos não tá que nervoso não, né, Joe? Não, nadinho. Jamais. Jamais, que é isso. A Bianca já está em casa aqui. Eu falei assim, isso aqui é um bate-papo, né? A gente vai conversando aqui, enfim. A ideia e a proposta é sempre essa, né? A gente teve o último convidado aqui, o Sérgio Espada, que é um grande amigo. Inclusive, a gente está até testando aqui novos formatos, sair um pouco aqui do roteiro e ser mais livre mesmo, mais bate-papo. Então, ainda nessa temática aqui, aproveitem, vamos começar aqui com a Bianca. Então, se apresenta aí, Bianca, quem não assistiu o seu episódio, que foi o episódio 1. Foi o primeiro episódio, com muito orgulho. Eu abri as portas aí para o Aventurando Cast, com muito orgulho, para falar. Convido o pessoal para assistir o episódio 1, quem não assistiu, Isso né? mesmo. Olha, ele teve muitas visualizações, segundo o pessoal que faz o acompanhamento, teve bastante engajamento. Então, Olha eu convido... aí as métricas, hein? Então eu convido o pessoal para assistir, não só um, como todos, assim, o conteúdo é muito bacana, muito enriquecedor. E o primeiro episódio nós falamos sobre qualidade, sistema de gestão da qualidade. Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouco mais aleatório, segurança, turismo, algumas questões. Mas estou aqui novamente, para quem não me conhece, então eu sou a Bianca, coordenadora da qualidade da MSV, com muito orgulho. Eu venho de outro setor, entrei agora nesse setor de turismo, de natureza, que eu estou amando. Ela fala agora, né, Diego? Quase 3 anos, né? 3 anos, É aquela coisa, tem um momento que você está no avião, você está com paraquedas, né? Quando a Bianca chegou, ela veio da indústria mecânica. É Fabril. Fabril, né? E aí ela estava ainda no avião. Aí teve um momento que abriu a porta do avião e, então, assim, ela começou a cair de paraquedas. Agora não, ela já sabe, ela já está manobrando aqui, pilotando, já está conduzindo, tá sendo né? modesta, né? Modesta. Não é. Eu acho que quando você entra num segmento, num setor onde tudo muda, a natureza muda. Então, a gente tem que se adaptar todos os dias. É um desafio constante. Ainda mais trabalhar na MSV, que é algo muito dinâmico, né? É algo que, assim, eu aprendo todos os dias. Como a gente veio conversando, para mim é uma experiência. O podcast, particularmente, com os outros convidados, me enriquece muito. Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando novamente e fazer parte dessa família MSV, com muito orgulho. Hoje, eu iniciei, né, no sistema de gestão da qualidade, mas a gente já está abrindo os leques, né, para outros sistemas de gestão, que eu também tô... coordenadora de sistemas, né? Não só da qualidade, né? Isso mesmo. Então, já dando um spoilerzinho do que a gente vai falar, tem outros sistemas, né? É isso mesmo. Tem da segurança, em breve vão ter outros aí também. Com muito orgulho. Muito bom, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Para nós é um grande privilégio, uma grande honra trabalhar ao seu lado. Obrigada. Obrigado, viu, Bianca? Obrigada. E você, Joe, conta um pouco aí. Cara, eu vou contar. Primeiramente, é a satisfação estar aqui, né, Vini? Obrigado pelo convite. Eu que sou nativo da operação, né? Eu venho de operações, sou nativo aí dessa área de aventura, de parque de aventura. Tive acesso e contato, né, na época lá da galera que era pessoal ali do bairro, que tinha um amigo em comum, que escalava. Então, meu primeiro contato com a aventura veio daí.
E daí, então, eu tive a sorte de trabalhar com isso, cara. Caiu para mim trabalhar em parques de aventura no Nordeste, ter contato com isso, ter uma experiência vasta nesse segmento, principalmente na operação. Também tive a sorte de trabalhar fora do Brasil, né, em operações fora. Inclusive, mandar aí um abraço aí pro pessoal de Portugal, aí a Maltinha lá do MyCamp e do Sorrio, tá? E a satisfação, Vini, tá aqui de novo, né? Tá contigo aqui, ver o que é que vai acontecer, vamos ver o que é que vai sair desse nosso bate-papo aqui e seguir em frente. É isso aí, meu irmão, é isso aí. O cara começou escalando as montanhas lá do Ceará, né, que é um estado aí que eu tenho um carinho muito grande, né? Minha mãe é cearense, então eu sempre brinco, né? Eu encontro um cearense, eu falo, tudo bom, conterrâneo? E às vezes, né, eu me passo, né, entre aspas, assim, brincando, né? Uma forma de brincar, mas é um carinho muito grande que eu tenho a não só o Ceará, mas toda a comunidade do Nordeste, né? O Nordeste brasileiro, enfim. Então ele começou escalando por lá e tudo mais, aí deu um pulinho ali, cruzou o Atlântico, né? Foi lá para a Europa e tudo mais. Depois ele volta, passa mais uma temporada ali no Nordeste. A gente já estava meio que de olho. Sabe o scout do olheiro ali, do futebol? E aí trouxemos... Quanto tempo você já está com a gente? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Tem até uma conversa que a gente teve, que eu cheguei para jogar na primeira divisão do Turismo de Aventura, né? Ele é muito generoso nas palavras. Obrigado, viu? Mas tem muitos outros times da Série A aí. Mas obrigado, né? Foi uma honra aí compor também junto contigo, viu, Joe? Obrigado aí por aceitar o desafio. E vamos bater papo, meu irmão. Vamos lá. Aproveitando aqui, então, queria que a gente conversasse aqui quais são os desafios. Então, a gente tem aqui o setor de treinamento, né? Então, o Jonathan, ele cuida tanto da parte dos treinamentos internos e externos, né? Então, ele compõe o time, né? Nós temos outras pessoas do time de treinamento, mas sobre a batuta dele, né? Então, você tem aí esse setor que é muito importante, onde eu vejo um dos principais gargalos hoje de fato, né? Onde acontece, de fato, os acidentes, né? Dificilmente uma estrutura vai quebrar, né? Acontece, né? Não era para acontecer. Não. Mas a maioria dos acidentes, dos incidentes acontecem ligados ao seu setor, né? Então, tem o setor de treinamento e a qualidade aqui, ou o sistema de gestão como um todo, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia aí da MSV? Já visto que é um setor, né? Turismo de natureza, as coisas mudam, né? Sim. Não são tão, como que eu posso dizer, são certinhas como em outros setores, né? Porque hoje em dia, você está aqui numa operação, por exemplo, de rafting, o rio está num nível, amanhã choveu de madrugada, uma pedra rolou, enfim, o curso do rio mudou, enfim, né? A leitura do rio, perdão. Então, turismo de natureza é isso, né? Tem muitas variações, né? Quais são os desafios aí? Primeiro que assim, a norma, tanto a de sistema de gestão da qualidade quanto a de segurança, ela fala o que você tem que fazer. Como você vai fazer, vai depender da sua empresa. Cada empresa, ela vai se adaptar, ela vai se encaixar na norma. Então, hoje, tem muitas questões que são evidentes aí, as questões climáticas, as mudanças climáticas, elas influenciam, assim, totalmente em como você vai exercer as atividades. Então, a gente tem operação que a gente acompanha, né? Eu acompanho junto com o Jonathan. A grande maioria das vezes, a gente para a operação por trovoadas, chuvas. Então, como que a gente vai mitigar, como que a gente vai tratar isso dentro de um sistema de gestão, que é algo que para a gente tem lá todos os processos, os procedimentos que eles têm que seguir, só que assim, são coisas que a gente já tem que prever. Então, hoje, quando eu falo para você que a natureza ela está mudando, é algo real, que está acontecendo mesmo, e as empresas têm que se adaptar, não só
internamente, mas as partes interessadas, os fornecedores, nós tomamos algumas ações dentro da MSV para ver como nossos fornecedores também estão seguindo essa linha, como eles se preocupam com as mudanças climáticas, porque isso pode impactar toda uma cadeia. Então, o fornecedor lá de madeira, que é um insumo primário para a gente, né? Com a mudança climática, como que isso impacta para ele? Para a gente, totalmente. Então, até nisso a gente tem que se preocupar dentro da MSV. E na operação, recentemente a gente teve que se adaptar à questão dos toldos para cobrir o pessoal, porque o sol estava escaldante. Então, como que a gente coloca isso dentro de um procedimento? São detalhes que assim, o sistema de gestão ou qualquer da qualidade, de segurança, ele não fala exatamente o que você tem que fazer. Ele fala que você tem que fazer para dar uma qualidade de trabalho. Não fala como, né? Fala o quê. O que você tem que fazer. Perdão. Então, você tem que dar uma qualidade de trabalho. Então, você vai ter que se adaptando. Então, recentemente, a gente conversou, né, numa estrutura nossa, dentro de uma rede hoteleira, onde a gente tem uma operação. A gente precisou se adaptar. E aí, agora, a gente tem que mudar toda a documentação por conta de checklist diário, dos relatórios. Então, é algo que, assim, não é porque você implementou, você padronizou, que você não vai mudar. Então, você tem que analisar o cenário onde ali a gente está inserido, né? E é algo que vai mudando. E é isso. E aí é legal a gente falar porque tem a parte da MSV que projeta e executa, né? Que é o nosso... Vamos dizer assim, né? é o peso maior, é o que a Sim. gente faz assim, com maior frequência, o volume é muito maior. Mas, recentemente, nós começamos aí algumas operações, né? Então, hoje nós temos 2 operações, né? Ambas no interior de São Paulo, uma dentro de uma rede hoteleira, né? De bandeira internacional, e uma que está dentro de um parque municipal, né? Em Campinas. Então, a gente tem essas 2 operações hoje. E aí tem esse desafio, né, de integrar os sistemas, né? A gente já integrou a nossa política, né? A gente Sim. tem hoje uma política integrada que envolve qualidade e segurança, né? Porque é difícil até separar as duas, né? Porque hoje elas andam juntas. Então, antes nós tínhamos uma política da qualidade. Então, a gente, numa reunião de análise crítica, a gente entendeu que não fazia sentido ter uma política de segurança, e sim integrar as duas. Então, hoje nós temos uma política de gestão integrada, onde a gente segue os requisitos da qualidade e os princípios da segurança. Em breve vem mais certificação aí, né? É isso aí. E aí, e os seus desafios, Joe? Vini, juntando com tudo que a Bianca falou, do sistema de gestão, de ter o melhor equipamento, a gente sabe hoje em dia que, provavelmente, se a gente fizer um levantamento de todas as falhas que acontecem em turismo de aventura, vai estar ligado a fator humano. Se a gente fizer um levantamento aí, a gente vai estar na casa dos 90% aí ou mais dos acidentes que são causados, ou as causas de acidentes, são fatores humanos, né? Então, um dos desafios, seja lá ele, eu acho que o principal desafio que a gente tem é treinar uma mão de obra, né? Capacitar o pessoal com a mão de obra bem trabalhada para que a gente consiga literalmente mitigar isso aí, porque não adianta a gente pensar em todo o processo do sistema de GCS, bolar toda a documentação, fazer os procedimentos, traçar o procedimento, ter tudo isso traçado lá, se a mão de obra ela não está qualificada o suficiente para entender esse processo. Então, quando eu não sigo um processo, mas eu também não tenho uma mão de obra qualificada, eu não consigo fazer uma formação onde eu, às vezes, tenho que mudar a cultura da cabeça da pessoa, onde eu tenho que aplicar ali, olha, você vai ter que trabalhar dentro de um sistema de gestão agora, onde a gente tem um processo bem implementado, onde a gente tem um planejamento para ser feito. E, às vezes, a gente pega situações, posso até usar como exemplo situações mais antigas, de trabalhos antigos, onde a cultura do camarada, onde a cultura da pessoa não era de segurança. Então, por mais que você trabalhasse, que você tentasse mostrar que aquilo era o caminho, aquele era o caminho a se seguir, onde ia dar respaldo jurídico, onde ia dar respaldo em processo, onde a gente ia conseguir fazer um controle melhor da situação, às vezes esbarrava nessa. Você tem que primeiro mudar a cultura do operador, do condutor, para depois você começar a trabalhar a questão do sistema de gestão de segurança. Então, fazer ele se encaixar ali dentro ali. Ele falou umas 10 vezes a palavra cultura.
Certíssimo. Certíssimo. Né? A palavra é exatamente essa, né? Cultura, é difícil você... É difícil. Porque cultura, ou você tem, ou você não tem, né? Exato. Principalmente quando a gente fala de segurança, né? Ou é seguro, ou não faz. Ou não faz. Ou não faz. Isso é né? uma falha que eu vejo muito grande de alguns empreendedores que eles querem, por exemplo, falando agora da questão das estruturas, né? Eles querem colocar as estruturas, eles contratam as empresas, contratam a MSV, só que eles não pensam no principal, que é a segurança. A segurança vem antes. Então, eles têm que primeiro se estruturar, ver se o terreno é seguro, por isso que nós fazemos sondagem, topografia, até mesmo alguns casos onde ocorrem as visitas técnicas, né, é você que vai, ou os técnicos, engenheiros, eles falam, olha, aqui não é viável, então a gente dá todo esse respaldo para os nossos clientes, até para ele já iniciar a gente iniciar uma construção segura ali da onde ele pensa em ter a estrutura, não é? Total. Eu penso, inclusive dentro dessa tua fala, que o cliente que optou, eu vou falar aqui da MSV porque o podcast é o podcast da MSV, né? Inclusive eu esqueci de falar, né? O podcast da MSV, né? Aventurando Cast. Mas, enfim, eu já consigo, assim, hoje, né? Depois de 19 anos, a gente já consegue entender quem é o cliente da MSV, né? Então, o cliente que busca a MSV, ele busca por qualidade, por segurança, né? Nós somos a única empresa do nosso setor na América Latina certificada ISO 9001, né? Então isso traz um peso muito grande também, né? E ao mesmo tempo que traz tem um prestígio, você também tem uma grande responsabilidade, né? Para você manter essa certificação, né? Nós somos auditados anualmente, né? Não sou eu que estou falando bem do meu negócio, não é o meu cliente. Tem um organismo, é uma pessoa que vem de fora anualmente auditar para ver se, de fato, o que está escrito ali na norma, né, se está sendo feito, né? Perdão. Então, assim, o que eu queria falar é o seguinte, né? Dentro dessa questão aí do mercado, da cultura, e do desafio, que foi minha pergunta, eu vejo que, assim, aí eu vou falar do meu setor, né, que eu cuido de novos negócios, mas que tem tudo a ver com a sua fala. O que eu consegui enxergar hoje, existem boas empresas que também atuam no mesmo ramo da MSV. Inclusive, a gente conversa com algumas delas, enfim, a gente tem um bom relacionamento com o mercado, né? Existem boas empresas de engenharia que fazem, né? Não são muitas empresas, né? E o mercado é muito grande. E hoje um desafio que eu vejo muito grande é de realmente trabalhar essa cultura, né? A cultura da segurança, a cultura da responsabilidade, porque tem questões jurídicas por trás. Então, o que eu tenho visto hoje, no passado a gente via muito bombeiro construindo atividades de engenharia, né? Então, olha só, tinha bombeiro, construía bombeiro, construía professor de educação física, construía... que mais? Fala professor aí. De matemática. Professor de matemática, entendeu? Profissional liberal de outras áreas. Tinha carpinteiro de todos os tipos. E agora que a gente começa a ver, assim, são pessoas que têm algumas operações, né? E eu não vou nem falar se a operação é boa ou não é. Enfim, tem lá suas operações. E começaram a comercializar. E quanto a isso, não tem problema algum. A questão é o seguinte... Abriu-se o novo CNPJ, é uma empresa de engenharia, porque isso aqui é engenharia, o que você estava falando. A gente está falando de sondagem, de topografia, né? A gente está falando de fundação, de esforço, de cálculo. E nós temos um time, né, de engenharia, um corpo de engenharia. Hoje são 6 engenheiros, né, no time da MSV, né, sendo que 3 deles ficam fixos ali no escritório. Então, a gente tem toda essa preocupação. E hoje você vê pessoas aí construindo. Então, assim, eu sempre pergunto, assim, você quer comprar pão, por exemplo, Johnny? Você compra onde pão? Eu compro na padaria. Na padaria. Você compra carne aonde? No açougue. No açougue. Não dá para comprar pão no açougue, né? E nem carne na padaria, né? Então, é cada um no seu quadrado. Então, se você está buscando construir uma estrutura de aventura no seu negócio, procure saber se a empresa é uma empresa de engenharia,
tá? Se a empresa possui um corpo técnico, e não é se ele conhece o engenheiro. Não, a gente vai ter um engenheiro que vai prestar um serviço e vai assinar uma RT. Não. Ele tem que estar ligado com uma RT de carga e função, ele vai ter que estar ligado nesse CNPJ, né? Que esse CNPJ precisa estar cadastrado no CREA. Então, veja bem quantas nuances a gente tem aí, e o que eu vejo hoje é um monte de professor pardal, desculpa aqui da palavra, um monte de gente que faz tudo e não faz nada, construindo aí tirolesa, construindo arvorismo. E aí, quando acontece um acidente, segurança jurídica. Quando você vai buscar ali, ó, e um juiz, um perito, ele vai buscar o quê? Opa, cadê o documento? Olha só, quem construiu aqui foi o Joãozinho. Olha, o Joãozinho na empresa de engenharia, isso aqui é engenharia? Entendeu? Eu tô rindo, mas é de desespero. É desespero, porque está acontecendo muito. E aí, fica aí, então, esse alerta para você que está começando um negócio. Se você procura por qualidade, por segurança, por boas e pelas melhores práticas, se você quer ter paz de espírito, deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, procure uma empresa de engenharia especializada, né? Como eu disse, não tem só a MSV, existem outras boas empresas também no mercado, mas procure uma empresa de engenharia, porque que nem nós vimos essa semana aí, o pessoal da Alaia, que são nossos clientes, publicaram um vídeo falando, se você vai num médico sem CRM, você iria num médico sem CRM? Não. Por que você vai buscar atividades desse porte sem ser uma empresa de engenharia, né? E aí eu diria mais, aí puxando para o nosso lado, por que você contrataria uma empresa sem ser uma empresa certificada? E nós somos a única da América Latina. Gente, olha só, tá um pouco diferente aqui o nosso... Esse aqui eu nem tô usando, viu? A gente não tá usando mais roteiro, eu vou deixar aqui no canto para não achar que é pegadinha. A gente tem aqui, ó, hoje, gente, a gente mudou um pouco aqui, ó. Tiveram algumas perguntas, nossa audiência fez algumas perguntas aí, e aí o setor criativo da MSV separou aqui, colocou nesse saco. A gente não pode saber o que está escrito aqui. É surpresa, Surpresa, a gente vai colocar aqui as perguntas, estão todas aqui. E aí, quem vai responder? Quem vai responder? Nós três. É isso, olha. Qual que vai ser a dinâmica aqui do negócio? Eu vou convidar, todo mundo vai pegar aqui um papel, a gente vai ler, tá? E aí a gente vai discutir sobre isso, vai falar, enfim, do que está aqui no papel, enfim. Vamos começar aqui com as damas, né? As damas primeiro. As damas. Vamos lá, hein? Puxa, mas se você quiser jogar para alguém, você joga vamos também, lá. Né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Quais novidades podemos esperar da MSV nos próximos anos? Essa é boa? Essa é muito boa, Essa é boa. Eu já meio que deu um spoiler aqui, né? Já, a gente já falou. Bom, pensando agora no meu lado, eu acho que cada um podia falar um pouquinho, né, do seu setor. Pensando no sistema de gestão, como o Vini falou, o spoiler é mais uma certificação. Tá vindo mais uma. Tá vindo mais uma certificação. E é para coroar tudo que a gente já faz, né? Porque hoje a MSV, todos os processos, além de pensar na qualidade, o primeiro pilar é a segurança. Então, a certificação da norma 21101, a gente está caminhando, nas operações já estão implementadas, né? Então, é isso. Agora, alinhar algumas questões, né? Que, é um desafio muito grande, porque hoje você fazer a implementação de uma norma, né, dentro de uma rede hoteleira ou dentro de um parque público, você depende de terceiros, né? Então, se torna muito mais difícil, porque Sim. Além de você depender da alta direção, porque qualquer sistema de gestão, a alta direção tem que estar totalmente engajado para o restante seguir junto. Então, além da alta direção, a gente depende de um terceiro. Então, a gente enfrenta alguns desafios simples, assim, eu confesso, mas que se tornam muito grandes. É uma sinalização, é uma iluminação, são coisas básicas que, às vezes, a gente acaba esbarrando, mas estamos caminhando. Então, mas temos desafiador, novidades. Né? É desafiador, porque você tem que ter o traquejo de como conversar, porque, bem ou mal, você está tratando com o cliente também. Sim. Então, é um desafio. E eu estou muito feliz.
Puxando aí um pouquinho para o treinamento, né, Vini? Puxando ali a sardinha para o setor de treinamento, a gente também sempre está buscando, né, as boas práticas de como fazer os procedimentos, os processos com o pessoal de operação, né? Eu vou puxar para o meu lado, né? A parte, a Bianca já falou aí da questão da certificação, mas seria isso. Tá? A gente está sempre em busca. Tá meio ligado, né? Os Tá dois meio também. ligado. A gente sempre tá... Tudo ali tá conectado, né? Dentro da MSV. Tudo ali é um organismo ali, né? Tudo tem a sua dependência, né? A engenharia, com treinamento, com o pessoal da operação, com o pessoal da qualidade, alta gestão. É um organismo vivo ali, a MSV. Mas é isso. Puxando aí a sardinha para o treinamento, a gente sempre está em busca das boas práticas, vendo aí como é que a gente faz as operações de uma forma mais tranquila, mais segura em primeiro lugar. E eu não sei se a gente pode falar, dá mais um spoilerzinho. Qual que é esse aí? Fala aqui primeiro. Esse eu não tô sabendo, Todo não. começo de ano a gente tem a reunião, né? Onde a gente coloca novos projetos e aí a ideia é aumentar um item no nosso escopo voltado para treinamento. Não sei se eu poderia falar, não sei, né, se o Jonathan pode colocar um pouco mais aí de pimenta aí, mas é isso, é a gente oferecer para o nosso público, para as pessoas que seguem, a gente que confia no trabalho da MSV, mais um produtinho aí que é voltado para o treinamento. Não sei se eu podia falar. Então, não, já falou. Já tá falado Eu não aqui. sei. Lançou antes do criativo, viu? Antes O do criativo tá aqui atrás das câmeras e fala assim, meu Deus, a gente nem lançou a nem campanha. lançou ainda. Mas está lançado, já está É isso, falado. Como é que é. vai ser isso daí, Joe? Como que a gente vai Bom, fazer? A Bianca colocou a corda no meu pescoço aqui, né? Mas é o seguinte, Vini, a gente vai começar a talvez tentar prestar serviços aí de treinamentos, vocês que vão querer, as pessoas que vão querer ter Se conhecimento capacitar. sobre turismo de aventura, fazer uma capacitação, né? A gente tem lá o nosso centro de treinamento, a gente vai talvez integrar com algumas das nossas operações, treinamentos ali de tirolesa, treinamento de muro de escalada, treinamento de rapel, tá? A gente vai estar utilizando aí toda a base da MSV para esse projeto novo aqui. Eu não me lembro se ficou para final de maio, começo de junho, alguma coisa assim. Né? Ficou para começo de junho. A gente ainda vai ter essa conversa aí para a gente Então, olha fechar só, isso. começo de junho, você que está assistindo aí o Aventurando Cast, fica ligado. Você que tem aí uma operação de atividades de turismo de aventura, principalmente as verticais, né, com parede de escalada, arvorismo, tirolesa. Aqui em São Paulo, aqui na sede da MSV em São Bernardo do Campo, nós faremos uma data, né? Serão aproximadamente aí de 5 a 7 dias, né? A gente está fechando os detalhes e aí você vai ter aqui um treinamento, uma capacitação na sede da MSV de altíssimo nível, tá? Para você operar as atividades aí no seu hotel, no seu parque. Então, Com fica ligado. segurança. Com segurança. Qualidade. Então é isso. Bom, da minha parte que eu podia falar que está vindo aí de novidade. Bom, primeiro que a gente está aí já muito próximo aí de iniciar a obra da maior tirolesa do mundo, né? Na cidade de Socorro, né? Quem acompanha a gente já está sabendo, a gente está nos últimos detalhes. Projetos grandes, eles têm muito essa questão mesmo de muitos ajustes, né? Então a gente está bem próximo aí de sacramentar. E para o ano que vem, muito provavelmente aí estaremos de casa nova também. Né? A gente está buscando aí, né, nosso espaço. A gente trabalha hoje com 17 pessoas só no escritório, são quase 50 colaboradores, né, que a gente tem na MSV, mas só o nosso escritório ali são 17 pessoas e a gente está com o espaço um pouco reduzido, então para o ano que vem também Olha quanta novidade, tem bastante hein? novidade. Bom, vamos ver o que a gente tem. O criativo vai ter muito trabalho. Vai lá, Joe, agora é você, Vamos vai, lá. puxa uma aí, vai. Ui, que rufem os tambores. Como a MSV garante que todos os colaboradores estejam preparados para emergência? Você já podia começar a responder. Já pode começar por mim, né? Aham. Bom, no nosso escopo de treinamento, Vini, a gente segue um processo, que é o processo de certificação, tá? Então, dentro desse processo de certificação, a gente tem lá o nosso PAI, né? Nosso plano de ação emergencial, onde a gente treina todos os colaboradores para todas as possíveis emergências que a gente pode ter, tá? A gente faz também lá o processo de análise de risco aqui, junto com o pessoal da qualidade, a gente pega lá a nossa matriz de risco
e analisa o que pode ou não havia acontecer em vários cenários possíveis. E a gente trabalha dessa forma, tá? A gente tenta entender o que pode acontecer e tenta ter resposta, né, de imediato para quase, a gente não pode falar todas, mas para quase todos os cenários que a gente consegue imaginar dentro que foram mapeados. Que foram mapeados, que a gente consegue visualizar e até imaginar dentro de uma operação. Né? Então, tem cenários aí que a gente, às vezes, descobre depois que a gente faz, né? Sim. Tem situações que a gente não contempla, mas depois de um tempo a gente usa isso como uma base de dados. Nessa operação aconteceu isso aqui, a gente tem uma operação... Um fato novo. Né? Um fato novo, que até, às vezes, passa batido, que a gente não consegue visualizar tudo que pode vir a acontecer, mas a gente utiliza, até guarda isso também como base de dados pessoal para eu entendo que nessa operação é muito similar a essa operação A similar à operação B, e nessas operações a gente teve essas situações. Então, a gente, no setor de treinamento, a gente começa a pensar dessa forma, tá? Fazer uma análise de risco bem feita, tentar contemplar todos os cenários possíveis e trabalhar nesses cenários aí para mitigar essa situação. E para a nossa equipe também de campo, né? A gente tem lá o nosso centro de treinamento, né? Então, eu acho que até complementando, agora entrou, como lei mesmo, a NR01, que fala bastante sobre os riscos ocupacionais, agora até a preocupação com a saúde mental. Então, quando o colaborador entra na MSV, assim, a pergunta até fala como eles, né, estão preparados para as emergências. Ele já sabe os riscos que eles vão ter na prática da atividade. Então, a gente já, quando ele entra na MSV, a integração é muito voltada para isso. Quais são os riscos, como eles vão atuar, quais são os EPIs que eles vão utilizar. E agora, com a obrigatoriedade da NR01 dentro das empresas, pensando também na saúde mental dos colaboradores, isso só vem reforçar a maturidade que eles vão ter enquanto a eles estarem preparados para as emergências. Porque a gente até teve uma situação que é onde a gente estava numa operação e uma pessoa, uma criança, ela meio que desmaiou. E o condutor, ele não sabia o que fazer, sabe? Ele ficou meio assim, e aí o Jonathan perguntou, o que está acontecendo? Então, eu acho que o início da contratação com a obrigatoriedade da NR01 vai dar essa segurança para a tomada de ação, assim, nessas emergências. Claro que tem toda a questão do treinamento, que isso vai só refinar, né, a competência do colaborador. Mas eu acho que essa implementação da NR01 foi muito pertinente no cenário onde a gente, né, atua hoje. Então, assim, hoje em dia, essa questão comportamental, a saúde mental, o índice é muito grande. Diferente de antigamente, Sim. que hoje em dia isso é muito importante dentro das organizações. Então, eu vejo que eles vão estar mais preparados ainda, porque o nosso setor de RH, a gente fala que é a mãe. Eles estão muito assim, sabe? A gente eu falo, Letícia, mas não, a gente tem que estar junto, tem que acompanhar, sabe? Dar todo o respaldo. E é importante. Então, a gente também, às vezes eu falo demais, implementou também a questão do psicólogo na MSV. Hoje em dia, se o colaborador tiver qualquer desconforto, tem isso, a MSV oferece isso para os colaboradores, isso é muito importante, Sim. sabe? Então, não só a questão da capacitação para lapidar a competência dele, treinar as técnicas, Sim. mas também essa questão mental, comportamental, para ele ter, porque você atuar na obra, ali no meio da mata, com perneira, pode ter uma cobra, realmente abala. Assim, se a pessoa não tem uma estrutura, eu não me vejo, mas assim, o pessoal tem que estar bem preparado. Legal tá no ambiente natural, você a cobra ali. Claro, tô falando de estar no ambiente natural, né? Mas Sim. não de ser picado por uma cobra, pelo amor de Deus. Sim, mas aonde a maioria das vezes a nossa área de atuação, entendeu? Entendi que só dá uma floreada aqui, não, né? E deixar um momento relax. Deixa eu ver aqui o que vem aqui para mim. Muito bem. Olha só. Ai. Bom, é que as perguntas, acho que elas estão... A nossa audiência, ela sabe que a gente fala bastante sobre segurança, né? Tem aqui, ó. Qual a maior preocupação quando se fala em segurança nas atividades da MSV? Não sei se elas estão meio interligadas, né? Mas, bom, eu posso responder essa aqui também, né? Quando a gente fala de segurança, né? Bom... A primeira questão é que toda atividade ela envolve risco, né?
E os riscos, eles precisam ser avaliados, né? Avaliados, controlados e assumidos, mas assim, preciso levantar, né? Esse inventário de possibilidades, né? Eu acredito que é um dos grandes valores, né? Quando você começa a pensar assim, poxa, isso pode acontecer na operação. Quando o empreendedor, né? Quando o condutor, ele tem essa mentalidade de começar a pensar fora da caixa, fala assim, poxa, já pensou, se isso aqui acontecer, isso pode acontecer? A probabilidade é baixa, tá, mas se acontecer o risco é alto. Então, assim, eu vejo que essa questão de você fazer esse levantamento de planilha de perigos e riscos, entender o que pode acontecer na operação, porque tem coisas que parecem ser absurdas, mas que, na verdade, não são, né? Então, eu vejo que esse ponto de você entender a sua operação para você poder atender o seu cliente é essencial. E você entender o que é o acidente e o que é o incidente, né? E você gerar indicador com isso, porque, né, lá na frente você vai conseguir uma ação mais efetiva, porque às vezes o pessoal até confunde, né? O que é acidente, incidente. Então, assim, é bom você ter o registro de ambos, porque às vezes acontece só alguma coisa, uma escoriação, é acidente. Mas o incidente também teve. Sim. Não gerou nenhum dano, mas é um fato. É um quase acidente. É um quase acidente. Então, você tem que monitorar para não gerar um acidente. Então, isso é muito importante também. E isso a gente faz, né, muito bem também na MSV, com todos os documentos, relatórios e... Puxa mais uma. Buscando sempre indicadores, né, para entender os cenários e o que a gente pode fazer para mitigar, né, Bianca? É isso aí. Vamos lá. Qual o impacto da qualidade no dia a dia da MSV? Podia ter sido melhor, né? Parece que foi combinado. Pois é. O impacto é diário. É diário. Cada dia é uma descoberta nova. A qualidade agregou muito. Quando eu entrei, eu penso que a alta direção pensava um pouco mais assim, comercialmente falando, né, de ter uma certificação, o quanto isso é valioso para o setor, mas eu acho que o ganho foi tão grande, o impacto foi tão grande, que agora a gente já subiu um degrau, já quer mais uma certificação, já quer outra, porque só veio a brilhantar o que vocês já vinham fazendo ao longo dos anos, né? Então, assim, as mudanças estão sendo diárias. Então, cada dia é um dia. Eu falo que é uma relação de amor e ódio. O pessoal me odeia hoje, amanhã já gosta de mim. Então, assim... Essa questão sistêmica também, ela é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. Não é uma coisa que muitas pessoas confundem, né? Acha que vai pegar uma apostila, ela vai colocar ali, ou vai preencher e, olha, tem aqui um sistema. Não, é a melhoria contínua. Exatamente. Você já tem um processo, ele já está implementado, ele já está instituído, vamos melhorar. Então, sempre a busca da melhoria e a satisfação do cliente. Entendeu? A entrega do produto final com qualidade, com segurança, e aí a gente agrega a capacitação. Então, assim, tem muita coisa bacana que a qualidade trouxe. Né? Então, eu vejo que, assim, é um desafio diário, é descoberta diária. Às vezes, eu tô lá, vou conversar com o compra sobre uma situação, acabo tirando as coisas assim, e tô lá já na engenharia. Então, assim, eu falo, é uma engrenagem que tudo se conecta. Então, assim, é algo, assim, que é o dia a dia mesmo, é o dia a dia, né? Exatamente, porque, às vezes, Vinha, a gente tem duas palavrinhas que a gente usa na MSV, né? O projeto. E às vezes a gente esquece que o sistema de gestão ele é um processo. A Bianca pode falar até melhor para mim, é infinito, isso nunca acaba. Nunca acaba. Diferente do projeto que tem início, meio e fim, a gestão de um sistema de gestão por si só é infinito. Ele sempre vai cair na casa de melhoria contínua, sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a se descobrir para fazer melhor ali. Às vezes faz uma analogia, eu disse brincando uma vez que isso é igual à Idade da Pedra. A Idade da Pedra não acabou porque acabou a pedra, né? Foram se descobrindo novas tecnologias, novos meios de se fazer até chegar... E melhorando, né? Ao ponto que a gente está agora. Então, se a gente pensar nessa analogia, não é porque eu tenho uma tirolesa ou eu tenho uma atividade que eu não consiga estar sempre melhorando, sempre dando um upgradezinho ali, dando um plus ali, descobrindo uma nova forma de fazer melhor, descobrindo um novo jeito ali de deixar cada vez mais seguro, né?
Não é por isso. Eu tenho um olhar mais ou menos 360 da qualidade, né? Como eu fui uma das pessoas, se não a pessoa que quis, né? O pessoal no começo falou assim, meu, que loucura, né? Mas isso estava no meu coração, né? Essa ideia da certificação. Mas o que eu consigo ver hoje é uma visão 360. É mais ou menos assim, uma visão faz e fala, né? Nós temos essa visão 360, né? Porque nós somos certificados, né? Nós fazemos isso diariamente e a gente não deixa de comunicar isso, nós falamos isso, né? Isso tem sido realmente foi um grande divisor de águas. E aí, eu estou colocando aqui uma fala que eu já falei isso particularmente para outras pessoas, enfim. Eu acredito que se o mercado puxasse essa régua para cima, outras empresas do setor certificassem, ia ser muito bom, ia melhorar muito. Porque aquela minha fala inicial, né, de você ter um monte de gente que está por aí aleatoriamente construindo atividades de aventura que não deveriam estar construindo, se você tem um monte de empresa, né, comprometida, com qualidade, com segurança, empresa certificada, automaticamente esses clientes, né, esse mercado ele vai colocar, enfim, se tiver cliente, vai ser cliente no mesmo nível dessas empresas, né, que não busca isso. Mas os clientes que buscam, de fato, segurança, qualidade, ele vai falar, bom, vou buscar uma empresa de engenharia certificada, enfim, especializada. Então, eu penso muito que isso seria muito bom para o mercado se a gente avançasse com outras certificações. É sua vez agora? Vamos lá, vamos ver o que é que sai aqui. Meu amigo. Você viu que eu falei meu amigo, né? Você achou que eu ia falar seu apelido aqui, né? No Aventura no Cast. Quase que eu peguei um aqui. Quase. Vamos lá. Ixi, pensou demais. Não, aqui é tranquilo isso aqui. Se pudesse dar um conselho para quem quer começar a trabalhar com turismo de aventura, qual seria? Você, cara, fala aí, você que estava lá escalando lá nos Alpes cearenses. Os Alpes cearenses, né, que conheceu ali Redenção, que conheceu Quixadá, né, terra dos monólitos. Pronto. Um conselho que eu daria, Vini, para quem quer começar no turismo de aventura, seja como empreendedor ou como participante, empreendedor procurar uma empresa, né, que tenha um vasto conhecimento no setor, que seja literalmente uma empresa que vai te dar a segurança de que esse projeto vai ser bem executado e que vai ser bem feito. E começar, Vini, literalmente a praticar, procurar onde você consegue fazer lá uma escalada, onde você consegue fazer um rapel, onde você consegue ter acesso ao pessoal que tem capacitação e capacidade para poder te instruir nesse segmento, eu seguiria por essa linha, tá? Ou seja, experimentar a atividade. Passar para o lado do consumidor. Exatamente. Bom, muito bom. Eu seguiria nessa linha. Tá, muito bom. E para as pessoas que querem trabalhar com turismo de aventura, se capacitar. Porque assim, você estando capacitado, você vai conhecer como funciona a dinâmica ali da segurança, da qualidade e buscar sempre, a capacitação, treinamento, nas NRs 35, Isso. sabe? É tão enriquecedor você trabalhar em algo que você tem propriedade no que você está fazendo. Então, é isso, é a capacitação. Para quem pensa em ser um condutor de turismo de aventura, é isso, é a capacitação. Participar da nossa capacitação de condutores de turismo de aventura, que a gente vai estar lançando mais na frente aí. Já fez o jabá, fez o jabá. É isso, é capacitar. Bom, no meu caso, eu penso que poucas áreas, veja bem, não falei todas, mas poucas áreas você tem esse privilégio de fazer algo que te dá prazer, né? Eu acredito que outras profissões têm também, mas em turismo de natureza, turismo de aventura, normalmente as pessoas que trabalham naquele setor são pessoas apaixonadas. Então, dificilmente você vai encontrar alguém trabalhando nessa área triste ou que não gosta do ambiente natural, né? Então, às vezes, você não está no local. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, poxa, se você gosta de estar na natureza, já é um bom indicador, né?
E aí realmente é se capacitar, buscar passar pelo olhar aí, né, pela experiência de uma operação, né, como turista, né, e buscar empresas que sejam de qualidade, que sejam certificadas, e aí você vai seguramente se encontrar. É uma área que eu tô aí há mais de 2 décadas e cada dia que eu faço mais, eu me apaixono mais, eu amo conhecer novos locais, o ambiente natural, os bichos, os biomas, enfim, o Brasil é apaixonante. Bom, deixa eu pegar aqui mais um papel, senão começa a me emocionar aqui, falar das minhas viagens. O que o turista ainda não entende sobre segurança e precisa aprender? Bom, agora é para o turista, né? É para o O turista. que ele não entende de segurança e precisa entender? Bom, essa pergunta aqui, gente, você quer falar, Bia? Quer começar? Eu vou falar algo que, assim, eu repliquei aí na última estrutura que a gente foi. Quando um turista chega numa estrutura e pergunta, essa estrutura oferece algum risco? E o empreendedor ou até mesmo o condutor fala, não oferece risco nenhum. Então, você, enquanto turista participante, precisa saber que toda estrutura oferece um risco. Como o Vini mesmo falou, oferece um risco, sim, só que ele tem que estar gerenciado, monitorado. Então, é uma ilusão onde, né, a gente, enquanto participante, que eu também sou, chego lá e a pessoa fala, olha, não, isso aqui é totalmente seguro. Não é, infelizmente não é. Qualquer prática de atividade na natureza oferece um risco, Sim. né? E por incrível que pareça, por mais curto, por menos preparado, o risco ainda é muito maior do que atividades que você se prepara. Não, aqui eu vou levar uma água, vou com calçado adequado. O risco é muito menor do que aquelas atividades assim, vamos lá e é rapidinho, é pertinho. Então, eu acho que o participante, ele precisa saber disso, que toda atividade oferece um risco, sim. Inclusive, essa sua fala foi muito recorrente acho que foi no 12º, não, 11º, que foi da Aline Baman, Isso. da Férias Vivas. Ela falou que isso é muito comum, né? Aquelas trilhas gigantes, de longo curso, ou uma atividade que requer, assim, habilidade, isso aí acontece menos acidente do que procedimentos que são negligenciados ou operações imprudentes de uma trilha curta para chegar numa cachoeira, sabe? O cara vai andar 300 metros, ali acontece mais acidentes. Eu queria só, assim, normalmente, né, que fala assim, o que o turista ainda não entende sobre segurança e precisa aprender. Normalmente, não é sempre, mas o turista ele não entende muito de segurança, né? A grande maioria do turista, ele confia, né? Mas uma dica que eu gosto sempre de dar para o turista já que tem essa parte do aprender, é aprender a olhar, né? Treinar o olho, né? Então, se você chegar lá, se você está vendo, né? Se você chegou numa operação, não tem uma placa sinalizando os riscos, se não tem um termo de conhecimento de risco, se não tem briefing da atividade, se os equipamentos não estão em boas condições, e tem umas que você chega lá que a fivela está enferrujada, o equipamento está sujo, o capacete está quebrado, está fedido, pula fora, entendeu? Então, turista, treine o seu olho. Muito bem. É isso aí. Se a gente parar para pensar como a cabeça do turista, quem faz o planejamento para sair de casa esperando que um cabo de tirolesa vai romper, não é? Não tem... Quando a gente começa a pensar como turista, eu não faço o meu planejamento de férias ou o meu planejamento de final de semana, onde eu vou para um parque de aventura, onde eu vou para um campo, onde eu vou fazer uma caminhada de curta ou de longa duração, esperando que vá acontecer alguma coisa, né? Então, essa visão, às vezes, cabe a quem está literalmente fazendo lá a atividade, quem está propiciando para esse cliente ter ideia. Inclusive, a gente tem até uma ISO que fala das informações mínimas, né, para o participante, 21103, que cabe, né, a gente como organização orientar ele, porque às vezes ele vem com a ideia de que tudo é seguro, de que nada vai acontecer, de que eu consigo fazer de boa, que eu vou conseguir andar 50 quilômetros, que eu vou descer 2.500 metros, que eu vou rapelar, que eu vou ascender 2.000 metros de altura. E às vezes ele não tem essa noção.
E aí cabe a gente, né, como organização, como empresa, como MSV, como qualquer outra empresa que vai prestar esse serviço, de início já orientar o que é que o cliente vai fazer, o que é que ele vai enfrentar, o que é que ele vai participar, quais são os riscos inerentes àquilo. Pode um cabo romper, pode uma corda romper, pode alguém se perder, né? Então, cabe a gente começar a ter literalmente, aí volta a palavra cultura, de iniciar todo esse processo, já pensando em sinalizar para o cliente, né? E aí o cliente entender que eu vou ter essa responsabilidade de ver, perguntar, ver se tem mapa, ver se tem orientação, né? Ter todo esse preparo antes. É isso aí. É assim, quando você fala em cliente, eu penso bastante assim, que a MSV, ela vai passar essas informações para o empreendedor, a forma que chega para o empreendedor tem que ser a mesma forma que vai chegar para o cliente final, né? Porque assim, o nosso contato mais, né, é com o empreendedor. A MSV, acho que poucos casos tem o contato diretamente com o cliente final ali da ponta, né? Então, o nosso contato é com o empreendedor e aí é o nosso papel de dar todos os subsídios para uma prática, para ele oferecer uma atividade segura. Né? Que tenha risco, mas eles estão controlados, é isso. Galera, a gente está caminhando aqui para o final. E esse papo foi muito legal essa dinâmica aí. Obrigado pelas perguntas, né? A gente vai fazer a última, tem mais algumas aqui, ó, tem mais 4, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, nós não conseguimos aqui atender. A gente falou muito. Não, mas foi ótimo, é legal esse dinamismo da gente conversando aqui e tudo mais. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a última, depois a gente vai para a reta final. Para mim? Claro, começou, termina. Vamos lá, vou pegar esse. Vamos lá. Tadã! Qual foi a maior transformação que vocês já viram acontecer dentro da MSV? Você, enquanto alta direção, acho que podia iniciar aí a resposta. Nós tivemos duas, assim, do meu ponto de vista, nós tivemos duas grandes transformações, né? A primeira está ligada à nossa marca, né? A marca da MSV, ela trouxe ao longo dos anos uma grande transformação do nosso negócio. Essa é a nossa terceira marca, né? Nós já tivemos 2 rebrands. O primeiro rebrand foi assim, essencial para a gente posicionar o nosso negócio naquele momento. Então, a gente vinha de uma indústria muito mais focada em lazer, em questões lúdicas, né? Até por conta das nossas primeiras formações, que estava ligada ao esporte. Então, quando a gente migrou para essa questão mais de turismo de natureza e engenharia, então a gente ganhou aí um peso, né? Então foi um grande divisor de águas. E agora, recentemente, né, quando completamos 18 anos, nós mudamos para essa nova marca, que ela ficou uma marca muito mais simples, muito mais simplificada, na verdade, aplicável e ela posiciona melhor para o ramo de engenharia. Então, assim, da primeira para a segunda, eu e o Marquinhos, a gente olhava assim e falava assim, puxa, mudou muito, né? Então, demorou para a gente aprender a gostar da segunda marca, a gente gostava muito da primeira. Da segunda para essa terceira, foi muito rápido, porque quando a gente se deparou com a marca, a gente falou, bom, era exatamente isso que a gente queria. Era uma marca que ela trouxesse uma leveza e, ao mesmo tempo, assim, essa questão da posição de seriedade, serenidade, né? E esse posicionamento de empresa de engenharia, né? E eu não posso deixar de falar, eu sei que a gente já falou tantas vezes, né? É um tanto redundante, mas, sem sombra de dúvidas, o nosso grande, né, assim, marco é a certificação, né? De ser a primeira empresa do nosso setor na América Latina certificada desde 2001. Isso daí, sem sombra de dúvidas, foi assim um grande marco aí para a MSV. É isso, muito bacana. Eu acho que essa pergunta estava mais para mim. Direcionada para você, a transformação. Se transformou verdadeiramente a MSV, né? E eu sempre gosto de
acreditar tudo, né, tudo que nós fazemos ou que nós pensamos e todas as coisas que aconteceram a Deus, né? Vocês que trabalham aí comigo aí diariamente, vocês sabem, né, da nossa profissão de fé, né? E não consigo olhar para nada disso, do que aconteceu ao longo desses 19 anos, sem poder enxergar Deus, né? E a graça dele de trazer, inclusive, vocês, né? Pessoas tão competentes, que estavam tão distantes, entre aspas, assim, da realidade da MSV, cada um no seu Total, setor, né? geograficamente longe. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu tenho mais convicção e isso aumenta a minha fé. Fala assim, poxa, Deus está no nosso negócio. Então é isso. Foi um papo muito bom, né? Eu tentei aqui no final não me emocionar, porque eu sou um cara emotivo e vocês sabem disso. Então eu queria aqui, antes de me despedir da nossa audiência, agradecer esse tempo de vocês, esse bate-papo, tá? Bianca, Jonathan, Joe e Bia, obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente tem um recado aqui, deixa um recado aí para a audiência de vocês, para os familiares, manda um abraço. A primeira coisa, sigam o canal, que eu tô assim espalhando, tá seguindo, tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo ainda por vir com vários assuntos. Então, sigam o canal e muito obrigado pela honra de estar aqui mais uma vez, trazendo para vocês. Eu estava aqui fora pensando outras coisas, eu acho que seria bacana também a gente trazer mais direcionadas, assim, para a norma, partes interessadas, pelos requisitos, mas isso, né, é um próximo bate-papo. E muito obrigada, é isso. Muito bom. É isso, Vini, é uma satisfação, de novo, né? Falei no começo, no final também está sendo uma satisfação enorme estar aqui trocando essas informações, trocando essas conversas aí, essas experiências, né? E falar para o pessoal, né, que sigam o canal, que assistam, né, o podcast por inteiro, tem muita informação relevante ali. Falar para o pessoal lá de Portugal que está vendo agora aqui, siga lá o Aventurando Cast, né? Vamos seguir firme aqui, né? Fora do Brasil agora também. E é isso, Vini. Agradecer, né? Obrigado pelo convite de estar junto com vocês aqui. Sou muito grato sempre por fazer parte da MSV. Sempre me acolheram muito bem. É aquilo que eu sempre lhe falo, né? Eu acordo com vontade de ir para a MSV. Né? Acho que é um sentimento de quase, se não de todos que trabalham ali, de um ambiente leve, um ambiente que você se sente satisfeito em estar fazendo o que faz. E isso, tipo, é o que motiva. É isso. Tenho que te agradecer, cara. Muito bom, muito bom. Linda Maria, obrigado por liberar o papai. Papai está aqui com a gente, né? Filhota. Filhota. É isso aí, gente. Bom, aventurandos, obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo, né? Foi um bate-papo muito bom. Como a Bianca mesmo disse aqui, aproveitem, se inscrevam no canal, compartilhe esses conteúdos com a sua comunidade local, pessoas que vivem da vida ao ar livre. A gente tem uma série de conteúdos que são direcionados, alguns que vão falar mais de questões ambientais, outros que estão falando mais de questões de segurança, outros de operação, enfim. Em breve a gente vai trazer pessoas para falar aqui sobre brand, nós trouxemos pessoas para falar sobre questões financeiras, como começar o negócio. Então tem tanto conteúdo legal e a gente está só começando, tem muito mais aí pela frente. Então obrigado pelo tempo de vocês, que Deus continue abençoando não só a MSV, mas todos vocês. E a gente se encontra na próxima aqui no Aventurando Cast, o podcast da MSV. Valeu, galera. Um abraço.